Olá a todos, estamos juntos para falar de neonatologia, de icterícia na fase neonatal. É comum a icterícia na primeira semana de vida? É. Os neonatos a termo pode chegar a 60% dos neonatos, nos pré-termos, em torno de 80% mostram icterícia, se apresentam com icterícia. É lógico que aqui estão incluídos os casos de icterícia fisiológica. É comum, né? Eu tenho 2 filhos, uma menina e um menino. O menino, o mais novo, teve icterícia neonatal. Eu fiquei em pânico, achando que ele ia precisar de foto. Eu sou grupo sanguíneo A e minha esposa, minha mulher é O. Pô, será que era uma incompatibilidade ABO? Acabou que foi fisiológica, mas fez uma icterícia. Me assustou. Icterícia neonatal, a preocupação é com a bilirrubina indireta, não conjugada. Quando ela está elevada, ela é neurotóxica. A bilirrubina indireta, não conjugada, ela não é hidrossolúvel. Ela não circula sozinha na corrente sanguínea, circula ligada à albumina. E ela precisa chegar ao fígado para ser conjugada. Ela não é hidrossolúvel, ela é lipossolúvel e ela tem uma afinidade, ela é lipofílica, uma afinidade pelo sistema nervoso central. Se ela chega no sistema nervoso central, impregna o sistema nervoso central, pode levar a uma doença grave, que a gente conhece como kernícteros. E há um risco maior de lesão do neurônio quando há fatores associados, como asfixia, prematuridade, infecção, tudo que torna o sistema nervoso mais frágil. A bilirrubina direta elevada, essa não é neurotóxica. Ah, que bom. Só que tem um lado ruim. Sempre que eu tenho bilirrubina direta elevada, tem alguma doença por trás. Doença grave, uma hepatite, uma atresia de vias biliares, um erro inato, uma fibrose cística. Então, antes rico e com saúde, né, do que qualquer doença. Melhor não ter doença. A icterícia por aumento da bilirrubina indireta, ela tem uma característica clínica, física, que ela dá à pele um tom amarelo brilhante ou alaranjado, enquanto que a icterícia por aumento da bilirrubina direta dá um tom mais esverdeado. Mas o que a gente vai ter de certeza é baseado no laboratório. Não se fie nisso aqui, não. Vá ao laboratório. E a nossa preocupação é a impregnação dos núcleos da base e tronco cerebral, kernícteros, a encefalopatia bilirrubínica. Aí uma foto, uma necrópsia, né, de impregnação da bilirrubina, uma criança que morreu com kernícteros. Qual é o quadro clínico? Alteração neurológica, letargia, recusa alimentar, perda do reflexo do Moro, convulsões. E as sequelas? Coreotetose com espasmos musculares, síndrome extrapiramidal, convulsões, deficiência, retardo mental, dificuldade na fala, disartria, perda auditiva, estrabismo, uma série de sequelas. Para a gente pensar na icterícia, é interessante a gente repassar sumariamente o metabolismo da bilirrubina para identificar os pontos frágeis que podem ser atacados ou alterados nessa fase neonatal e propiciar um excesso de bilirrubina indireta. Quais seriam esses pontos de fragilidade? Vamos olhar para o metabolismo da bilirrubina. A bilirrubina vem principalmente da degradação das hemácias da hemoglobina. Então, a degradação da hemoglobina leva à liberação, na verdade, da biliverdina, que transformada pela biliverdina redutase forma a bilirrubina. Bilirrubina não conjugada, indireta, não hidrossolúvel, lipossolúvel e que só circula no sangue ligada à albumina. Será levada ao fígado, onde será conjugada pela ação da enzima glucuroniltransferase, passando a ser, ao invés de bilirrubina indireta, ela é conjugada em bilirrubina direta. Essa sim, hidrossolúvel. Essa secretada na bile, no tubo digestivo e eliminada. Só que ainda há um percalço. Ela pode ser degradada novamente no intestino por ação de enzimas, por ação da glucuronidase, degradada de volta à bilirrubina não conjugada, ser reabsorvida no intestino, fazendo uma circulação enterohepática da bilirrubina. Também no intestino, bactérias podem agir sobre a bilirrubina e transformá-la em urobilinoides. Esses, se reabsorvidos, são hidrossolúveis e excretados na urina. Então, quais são os pontos frágeis?
Se eu tenho excesso de produção de bilirrubina, eu tenho um problema. Se eu tenho deficiência de albumina ou alguma droga que vá entrar em competição com a ligação da albumina, pela ligação com a albumina, isso vai atrapalhar o carreamento da bilirrubina indireta no sangue. Se eu tenho defeitos na glucuroniltransferase, no seu funcionamento, na sua quantidade, eu tenho problemas. Se eu tenho dificuldade de eliminação de fezes, nos primeiros dias de vida, eu aumento a circulação intrahepática. Se eu tenho um excesso de glucuronidase no tubo digestivo, que degrada direta e indireta e faz com que ela seja reabsorvida, eu tenho problema. Se eu tenho pouca bactéria, e eu tenho pouca bactéria no início da vida, eu não tenho formação de urobilinoides que são mais fáceis de excretar. Então, há uma série de pontos críticos que, se acentuados, levam a uma icterícia patológica, com risco de impregnação do sistema nervoso central. E eu vou começar a falar das situações que aumentam a oferta do M. Destaque para quê? Para hemólise, anemia hemolítica autoimune, compatibilidade ABO, RH, deficiência de glicose 6-fosfato desidrogenase, essa deficiência enzimática leva à hemólise. Microesferocitose hereditária, um defeito na membrana da hemácia, levando à hemólise com facilidade. Hematomas, um cefalohematoma, sangue fora do vaso, sendo degradado mais rapidamente. Excesso de sangue, polissemia, facilita a icterícia. O que sugere que há hemólise? Um aumento muito rápido na bilirrubina, acima de 0,5 mg decilitro hora. Se há hemólise, tenho anemia, tenho aumento de reticulócitos, a resposta medular, posso ter hepatosplenomegalia. Drogas que desfaçam essa ligação bilirrubina-albumina, como ácido fusídico, aspirina, sulfas, sulfonamidas, liberam bilirrubina indireta, que vai ao sistema nervoso central. Olha o perigo. Defeitos da glucuroniltransferase, defeito genético, síndrome de Crigler-Najjar tipo 1, onde não tem enzima, ou Crigler-Najjar tipo 2, onde tem menos enzima. Gilbert tem um pouco mais do que na Crigler-Najjar tipo 2, então em ambas é possível sobreviver. Na primeira nem dá para sobreviver. A gente pode fazer um teste com fenobarbital na disfunção da glucuroniltransferase, só que o teste com fenobarbital, que melhora a função da glucuroniltransferase, não funciona com a Crigler-Najjar tipo 1. Por quê? Porque o fenobarbital, ele melhora a função da glucuroniltransferase, só que para quem não tem nada, na Crigler-Najjar tipo 1 não tem glucuroniltransferase, não vai ser útil. No trato gastrointestinal, a ação da beta-glucuronidase degrada direta e indireta novamente, aumentando a absorção da bilirrubina na circulação enterohepática. A ação das bactérias também são importantes, formação dos urobilinoides, que são excretados na urina. Então, é importante para a eliminação daquele excesso de bilirrubina indireta. Vamos a uma questão. Considere recém-nascido a termo, negro, sexo masculino, icterícia zona 2, zona 2, uma cruz em 4, com 48 horas de vida. Resultados laboratoriais afastam incompatibilidade sanguínea materno-fetal. A gente vai olhar sempre para incompatibilidade ABO ou RH. Revelando bilirrubina de 9, indireta 8,3, permanece ictérico com a revisão ambulatorial, com 96 horas de vida, 4 dias, com intensidade visivelmente maior da icterícia, zona 4 já, a icterícia crânio-caudal, as zonas de Kramer vão mostrando mais icterícia conforme ela vai progredindo de uma maneira crânio-caudal, mais ictérico do que no momento da alta, sob aleitamento materno exclusivo, chama a atenção ao exame e odor de naftalina das roupas da criança. Opa, peraí, uma icterícia que vem progredindo e um cheiro de naftalina na roupa. A partir desses dados, sem novos exames, um provável diagnóstico etiológico dessa hiperbilirrubinemia, que precisa ser investigada, seria anemia falciforme, eritroblastose fetal, deficiência de glicose 6-fosfato desidrogenase, galactosemia ou doença de Crigler-Najjar. Crigler-Najjar, a gente viu deficiência da glucuroniltransferase. Olha que interessante. Entre os elementos, as medicações, os fármacos que possam, as substâncias que podem precipitar hemólise de uma criança com deficiência de glicose 6-fosfato desidrogenase, encontra-se a naftalina.
Cheiro de naftalina na roupa, questão clássica de prova. Estou pensando em deficiência de glicose 6-fosfato desidrogenase. A naftalina na roupa precipitou a crise hemolítica. No recém-nascido, constitui causa de icterícia tardia com predomínio de bilirrubina direta. Quando é que eu tenho predomínio de bilirrubina direta? De baixo para cima. Incompatibilidade sanguínea materno-fetal. Aumenta a indireta por hemólise. Esferocitose e outros defeitos eritrócitos. Hemólise. Deficiência de glicose 6-fosfato. Hemólise. Icterícia do leite materno. Circulação enterohepática da bilirrubina aumentada. Tudo bilirrubina indireta. A gente está falando aqui de bilirrubina direta. Colestase, atresia de vias biliares, é o diagnóstico letra A. A progressão da icterícia como é? Ela é crânio-caudal. Nem vou nas outras respostas. Letra A é o gabarito. Então, progressão anatômica da icterícia. A gente tem as zonas de Kramer, né? Quando só face e pescoço são acometidos, eu penso numa bilirrubina mais baixa do que quando pega o corpo inteiro. Então, por exemplo, indo direto aqui para as zonas de Kramer. Zona 1, cabeça e pescoço. Zona 2, pego tórax até a metade superior do abdômen, da região umbilical, da cicatriz umbilical para cima. Na cicatriz umbilical para baixo, até joelho, não pegando o joelho, mas até esse limite do joelho, zona 3. Zona 4, do joelho até o tornozelo. Zona 5, pé, mão. A gente tem esses valores estimados de acordo com o nível que eu vejo a icterícia. Como ela é crânio-caudal, se eu pego o corpo todo, inclusive palma e planta, zona 5, a bilirrubina pode estar muito alta, acima de 15, acima de 18. Alguns preferem a regra dos múltiplos de 3, né? Zona 1 seria em torno de 6, zona 2 em torno de 9, zona 3, 6, 9, zona 3, 12, zona 4, 15, zona 5 já acima de 18. Aqui de outra fonte ele fala zona 5 acima de 15. A questão é, quanto mais disseminada a icterícia visível, provavelmente maior a bilirrubina. Mas isso é uma primeira avaliação, a ectoscopia, o que manda mesmo na conduta é a bilirrubina dosada no laboratório. E detalhe, se for para fototerapia, essa avaliação clínica perde todo o valor. A gente vai estar muito mais calcado no laboratório. A icterícia ela é muito predominante nas crianças, a gente viu 80% dos pré-termos, 60% dos atermos, porque existe a icterícia fisiológica, onde a bilirrubina tem uma taxa de aumento que não supera 5 mg por decilitro nas 24 horas, ela aparece segundo, terceiro dia de vida, o pico lá pelo quarto dia, e no sétimo dia já está caindo. É a glucuroniltransferase que está aprendendo a trabalhar, é aquela criança que demora mais para evacuar e tem aumento da circulação enterohepática, é a hemácia sendo degradada, muitas hemácias ao nascimento, nosso maior hematócrito é ao nascimento, em torno de 50 a 55. Isso vai sendo degradado, a hemácia fetal tem uma sobrevida menor, então tudo isso acumulado, é a flora bacteriana ausente se formando, não formando urobilinoides até que se estabeleça. Então, tudo isso atrasando a conjugação da bilirrubina, aumentando a circulação enterohepática de bilirrubina, permitindo que ela suba um pouco e depois caia naturalmente, sem chegar a níveis preocupantes. Essa icterícia fisiológica, nada para fazer, só acompanhar. Um recém-nascido com 48 horas de vida, em bom estado geral, sem fatores de risco para infecção, desenvolve icterícia na face. A mãe tem tipagem sanguínea A positiva, assinale o correto, que apresenta a conduta a ser seguida no caso. Ué, mas e o grupo sanguíneo da criança? Não preciso nem dizer, porque se a mãe é A, eu não tenho incompatibilidade ABO. Na incompatibilidade ABO, a mãe é O e tem anticorpo anti-A ou anti-B. Geralmente incompatibilidade AO, que a população brasileira predomina o sangue A. RH positivo. A incompatibilidade RH é quando a mãe é RH negativo. Então, mãe A positivo não tem incompatibilidade sanguínea, icterícia com 48 horas de vida. Ele fala ali só na face, zona 1, baixa bilirrubina. O que eu faço? Coleto hemograma, bilirrubina, tipagem sanguínea, combo direto do bebê. Coleto exames de alta hospitalar conforme o resultado de exames, coloco o recém-nascido em foto, suspendo a alta e observo mais 24 horas ou dou alta por provável icterícia fisiológica. Zona 1, 48 horas de vida, provável icterícia fisiológica, vou dar alta e acompanhar no ambulatório, letra E é a resposta. Quando eu tenho dúvida, quando a zona de Kramer me mostra que a icterícia está avançando, eu posso fazer uma triagem com bilicheck,
uma medida transcutânea da bilirrubina lá, ó, boto na testa, boto no tórax, você tem uma ideia. Mas essa ideia precisa ser confirmada pelo exame laboratorial. Nem o exame físico, nem o exame do Biricheck substituem o exame laboratorial direto. E quando é que eu vou investigar a icterícia? Quando ela aparece nas primeiras 24 horas de vida, geralmente é patológica e geralmente é hemolítica, é por hemólise. Quando a taxa de aumento da bilirrubina é maior do que 5 miligramas por decilitro nas 24 horas. Hoje era 5, amanhã é 11, está aumentando mais do que 5 por dia, por 24 horas. Quando ela é acima de 12 no atermo ou quando acima de 10 a 14 no pré-termo. Quando eu tenho icterícia depois de 2 semanas de vida, tem que investigar. Ou qualquer direta, nível da direta acima de 2, tem que investigar. Então, todas essas situações descritas indicam, tenho que investigar a hiperbilirrubinemia. Como? Colho a bilirrubina total e a separação indireta e indireta. Hemoglobina, será que tem hemólise? Contagem de reticulócito, aumentado na hemólise. Tipo sanguíneo mãe e criança, será que há incompatibilidade? Cumbis, teste de Cumbis mede anticorpo ligado à hemácia. Numa incompatibilidade, numa hemólise isoimune, eu tenho anticorpo materno ligado na hemácia da criança. Então, teste de Cumbis direto, medindo essa avaliação na criança. Esfregaço de sangue periférico. Pode identificar hemólise, pode identificar algumas alterações que apontam para a causa da hiperbilirrubinemia. A icterícia em recém-nascido só deve ser considerada como fisiológica após a exclusão de outras causas de icterícia pela história, exame físico, avaliação ambulatorial. Dos dados a seguir, o que justifica a internação de icterícia em um recém-nascido a termo é, nessas situações, quando é que eu devo investigar? Bilirrubina sérica maior do que 8, mesmo sem fator de risco. Icterícia com duração superior a 14 dias. Essa tem que investigar. Bilirrubina direta superior a 1 no terceiro dia de vida. O problema é superior a 2, quando é direta. Icterícia visualizada após 36 horas de vida, geralmente fisiológica. Então, durou mais do que 14 dias, tem que investigar. Outra situação que pode levar à icterícia é a icterícia associada ao processo do aleitamento. E a icterícia associada ao leite materno. Espera aí, não é a mesma coisa que você está falando, Vinícius? Não, olha que interessante. Eu tenho a icterícia associada ao aleitamento, que é o processo do aleitamento. E a icterícia do leite materno, que é do produto. A do processo. Primeira semana de vida, dificuldade na amamentação, às vezes primípara. Aquele estabelecimento do aleitamento está difícil. Primeiros dias tem colostro, pouco volume, pouca ingesta calórica, pouca eliminação de mecônio, aumento da circulação enterohepática. Se eu estou pensando em pouca ingesta calórica e faço um soro glicosado para tomar pela boca, não é boa ideia. Eu tenho que insistir no aleitamento. O próprio processo do aleitamento estabelecido vai eliminar essa bilirrubina pelas fezes e vai andar bem. Então, uma é do processo. Outra é do produto. Tem que estar com o aleitamento bem estabelecido. Já passa de 1 semana de vida, 1, 2 semanas. E aí, eu observo uma icterícia que eu tento destrinchar a outra causa e não acho. Pode ser a icterícia do leite. O leite, por uma glucuronidase contida no leite, quebra a bilirrubina direta e indireta no intestino e aumenta a circulação enterohepática, levando à icterícia. Às vezes com níveis de bilirrubina indireta muito elevados, se aproximando até de 30. Pode variar de 10 a 30, muita coisa, né? E aí, investiguei, não acho nada que justifique, penso que pode ser uma icterícia do leite materno, qual é a minha conduta? Os colegas pediatras vão me enforcar, né? Somos todos amigos do peito, só que nesse caso tem que suspender o aleitamento. Suspende o aleitamento e faz uma fórmula durante 24, no máximo 48 horas, e mais do que qualquer efeito de foto, só pela suspensão do aleitamento nessa icterícia do leite materno, eu vejo a bilirrubina despencar. Depois, como diziam os antigos, volta o leite materno e, como diziam os antigos, faz igual a pipa do vovô. A bilirrubina não sobe mais. Que interessante, né? Cai para níveis que a foto não conseguiria baixar quando eu suspendo o leite materno, e quando volto, depois de 1, 2 dias, não mais tem esse aumento. E aí está resolvido o problema. Então tem icterícia do aleitamento e icterícia do leite materno. Aleitamento é o processo, na primeira semana, pequeno volume de leite,
desidratação, menor ingesta calórica, não suplemente com glicose via oral, vai piorar o quadro, estimule o aleitamento. E a icterícia do leite, depois de uma semana, níveis que vão de 10 a 30, suspende a amamentação por 1 a 2 dias, e aí, lógico, repõe com fórmula, senão vai morrer de fome, não pode, e observamos a queda drástica da bilirrubina, quando volta o aleitamento, a icterícia não, a bilirrubina não sobe tanto de novo. A causa, talvez, uma glucuronidase no leite materno. Tratamento da hiperbilirrubinemia indireta, a gente quer evitar o kernicterus, então a fototerapia, através de uma fotoisomerização, converte a bilirrubina tóxica numa não tóxica. Ela não conjuga a bilirrubina, ela muda a bilirrubina, uma fotoisomerização, transforma em outro isômero, que não é a bilirrubina conjugada, mas é uma bilirrubina não tóxica. Isso que nos importa. Isso diminui a necessidade de um processo com maior intervenção, com mais consequências ruins, que é a exsanguínotransfusão, que às vezes é necessária. Então a fototerapia ela é indicada de acordo com os níveis de bilirrubina no recém-nascido a termo. E eu botei essa tabela, não que a gente tenha que tê-la na cabeça, essa é da Academia Americana de Pediatria, para mostrar que conforme os dias vão progredindo em idade, o valor da bilirrubina que indica a foto é maior, tanto a foto como a exsanguínotransfusão. Então aqui a gente tem outra tabela. Idade gestacional, idade da criança e níveis de bilirrubina para indicar a fototerapia ou exsanguínotransfusão. Quanto mais prematuro também, maior a necessidade de foto mais precoce. Nomograma de Butani, gosto muito desse, da idade pós-natal e o nível da bilirrubina. Funciona para crianças com pelo menos 35 semanas de idade gestacional, próximas do termo. E aqui eu tenho uma zona de baixo risco, a idade e nível de bilirrubina. Caiu aqui embaixo dessa linha, baixo risco. Aqui eu tenho um risco intermediário alto e aqui um risco grande de evoluir com problemas. E aí, com esse nomograma, onde eu vou cruzar tempo de vida em dias e nível de bilirrubina, eu decido se vai para a foto, se precisa de uma foto mais intensa, se precisa, inclusive, de exsanguínotransfusão. Agora, e para o prematuro com menos de 34 semanas? Aí o nível para foto e para exsanguíneo é ainda menor, porque tem relação, proporção com peso. Então, por exemplo, de 1.000 a 1.500 gramas, com 6 a 8 de bilirrubina já está na foto, com 11 a 13 já está na exsanguíneo. Mas isso não precisa decorar, a gente usa tabelas. Ok. E a fototerapia? A convencional, aquela com luz fluorescente, 20 a 30 centímetros do recém-nascido, proteção do olho, e assim vai abaixando a bilirrubina. Posso usar também um bilispot. Luz emitida por um spot, um foco ali, o astro é o recém-nascido, fica lá uma luz, uma lâmpada de halogênio emitindo luz para cima dele, a 50 centímetros do paciente. Ela é muito eficaz, principalmente se a criança é menor de 2,5 kg, porque tem um corpo de menor tamanho, né? E ela pode ser feita, inclusive, com halos tangenciais, uma foto dupla, né? Olha lá, ó, foco no recém-nascido. Também existe o Billy Blanket, uma manta de fibra ótica, também com uma lâmpada halógena especial com filtro, que é útil para prematuros, né? Para crianças menores, né? Ali lembra até o filme do ET, né? Aquela luz. Tem também uma fototerapia de alta densidade, com lâmpadas eletrônicas de espectro azul, uma grande área de atuação, também bem eficazes. E a fototerapia é extremamente eficaz, principalmente se indicada adequadamente, no momento adequado, certo. E em fototerapia, a gente vai acompanhando a criança, a cor da pele perde valor para a criança em foto, para sugerir icterícia. Acabou a fototerapia, faça a avaliação se há efeito rebote, ou seja, depois de 24 horas sem foto, colha a bilirrubina. Geralmente essa bilirrubina não aumentou e aí está liberada a criança. Então, recomendando também isso, reforçando, cor de pele não é confiável para indicar nível de bilirrubina para o paciente que está em fototerapia. Nem mesmo para aquele que não está, porque eu vou precisar sempre do exame laboratorial para confirmação e tratamento. Lembrar de proteger os olhos do recém-nascido. Complicações da fototerapia. A fototerapia pode complicar? Pode. Pode dar diarreia, um racho macular eritematoso, pode queimar, pode levar a desidratação e pode levar também a síndrome do bebê bronzeado. O que é a síndrome do bebê bronzeado?
a criança fica com uma pele com um tom marrom acinzentado, quando a fototerapia é feita em criança com aumento da bilirrubina direta, que não teria indicação de foto. Então, às vezes a gente está muito desesperado, está muito ictérico, bota na foto logo, antes de olhar o resultado da bilirrubina, sua especificidade, se é direta ou indireta, e a predomínio de direta, e a gente leva a síndrome do bebê bronzeado, a criança fica com aspecto bronzeado, marrom acinzentado. Questão: são mecanismos de ação da fototerapia, exceto: faz fotooxidação? Sim. Faz fotoisomerização? Sim. Transforma bilirrubina em lumirrubina? Sim. Transforma a bilirrubina em um isômero geométrico? Sim. Conjuga a bilirrubina indireta? Não. A fototerapia não é capaz de conjugar a bilirrubina indireta em bilirrubina direta. Não, isso ela não faz, então exceto conjugação. Fototerapia não faz conjugação. A icterícia observada no primeiro dia de vida é fisiológica, geralmente patológica, sendo a hemólise a principal causa. Normal não, normal não, normal não, costuma estar associada à infecção intraútero, geralmente é a hemólise, no primeiro dia de vida. Menina com 15 dias de vida tem uma icterícia às custas de bilirrubina indireta, já de mais de 2 semanas com icterícia. Começou no terceiro dia de vida e vem se mantendo. Nasceu a termo, com peso adequado à idade gestacional, mama com dificuldade. Olha a característica clínica da criança. Está sempre com sono, respiração ruidosa, talvez em parte por ter uma língua grande. Então, uma criança com sono, mama com dificuldade, língua grande, tem constipação, tem bradicardia. Qual seria uma das principais hipóteses diagnósticas? E tem essa icterícia. Essa criança bradicárdica, constipada, que mama com dificuldade, tem língua grande, tem um grande risco de ter hipotireoidismo congênito. E por que ela fica ictérica? Próxima pergunta. Qual é a causa da icterícia prolongada no hipotireoidismo congênito? Aumento da bilirrubina direta às custas de obstrução simultânea dos canalículos biliares. Atividade reduzida da glucuronil transferase, atrasando a conjugação da bilirrubina no fígado. Aumento da hemólise, levando ao aumento da bilirrubina indireta. Eritropoiese ineficaz. O paciente com hipotireoidismo tem um metabolismo lentificado, inclusive da glucuronil transferase, atrasando a conjugação da bilirrubina no fígado. Resposta certa, a letra B de bola. Então, essa era a aula de icterícia neonatal, onde a gente falou dessa nossa preocupação com o aumento da bilirrubina indireta, o risco do kernicterus, uma série de sequelas possíveis. Lembrando também que o aumento da bilirrubina direta geralmente está associado a problemas de colestase, hepatite, atresia de vias biliares, erros inatos. Também não é interessante. Antes, rico e com saúde, né? Então, a gente falou nessa aula da icterícia. Não percam a aula de doença hemolítica perinatal. Temos uma aula mais específica sobre a hemólise associada à incompatibilidade ABO e RH. Até a próxima.